Olá, pessoal! Essa é a série Entendendo a Palavra de Deus e nós estamos em Romanos capítulo 15. Bom, vamos ler do 1 ao 4. Diz assim: Mas nós, que fomos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo. Esse trecho, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam, ele foi retirado por Paulo, foi citado por Paulo de acordo com o Salmo 69, verso 9, que diz assim: Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontaram caíram sobre mim. Louvai ao Senhor. Do verso 6 ao verso 11, nós vamos ver algumas profecias. Verso 6 diz assim: Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Verso 8, a primeira profecia. Verso 8 ele começa, ainda não é a primeira profecia, mas dizendo que vai se confirmar a profecia feita aos pais. Verso 8 diz: Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que Jesus foi ministro da circuncisão para que se cumprisse uma profecia feita aos patriarcas. Os pais é que ele está dizendo aos patriarcas, né? Então, já começa desde lá de Abraão, as promessas feitas a Abraão, né? Então, dessa forma, ele confirmou a promessa. Verso 9: E para que os gentios glorificassem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então, primeira profecia dita no Antigo Testamento é esse trecho que está em negrito. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Então, ele disse que foi ministro da circuncisão, por quê? Porque primeiro ele começou, a promessa foi primeiro aos judeus, né? E depois aos gentios, primeiro aos judeus, depois aos gregos, como nós já vimos desde o início do livro de Romanos, ele explicando isso. Paulo explica isso detalhadamente. Agora ele diz que Jesus foi ministro da circuncisão. Então, o que quer dizer que ele foi ministro da circuncisão? Que ele veio primeiro para os que eram seus, para os judeus, né? Para trazer a salvação, porque a salvação vem dos judeus, é o que diz a Bíblia, né? Então, eles foram os primeiros, né? Vamos dizer, as primícias, os primeiros, enfim, há diversas formas que é explicado. E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. Então, os gentios vão louvar o nome do Senhor, porque essa salvação veio através dos judeus, porque os judeus trouxeram a salvação para eles, né? E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. Então, vamos ver. Como foi essa questão das profecias? Quando ele diz, portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome, verso 9, ele está se referindo ao Salmo 18, verso 49, que diz assim: Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Quando ele diz, alegrai-vos, gentios, com o seu povo, verso 10, ele está fazendo uma citação de Deuteronômio 32, 43, que diz assim: jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos,
e sobre os seus adversários retribuirá a vingança, e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. Quando ele diz, louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos, verso 11, ele está dizendo o que está escrito em Salmo 117, verso 1, louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos. Vamos ler do verso 12 ao 16. Diz assim, outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Essa é uma das profecias de Isaías. Verso 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios santificada pelo Espírito Santo. Isaías 11, eu vou ler o verso 1, verso 2 e o verso 10, que é a referência do versículo 12, né? Que diz assim, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E acontecerá, naquele dia, que a raiz de Jessé, a qual está posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E a palavra diz assim do 17 ao 21, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obedientes os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, o que ele está dizendo? Paulo está falando sobre o ministério dele. Eu não vou voltar para Jerusalém para edificar sobre o fundamento alheio, né? Porque em Jerusalém Jesus já pregou a palavra, né? Quando ele era vivo, e vários apóstolos estavam lá, né? Inclusive Pedro. Então, a missão de Paulo, e ele sabia muito bem, era entregar o evangelho aos gentios, às pessoas que não eram judeus, aos não-judeus, para que eles pudessem, para que o evangelho fosse melhor disseminado entre os não-judeus, né? E o verso 21 diz, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Isso está escrito em Isaías 52, verso 15, que diz assim, assim borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão.
Aqui nesse trecho há uma questão muito interessante, muito discutida entre as igrejas. É o fato de tirar a oferta para itinerantes, missionários, evangelistas, pastores que viajam, enfim. Então vamos ler do verso 22 ao 29. Por isso, também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco, mas agora, que não tenho mais demora nesses sítios, e tendo já muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto e havendo-lhes consignado esse fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então, o que ele fala a partir do verso 26, é que ele está indo no verso 25, ele diz que ele está indo para Jerusalém ministrar aos santos, por alguma ocasião, né? Porque ele não era pregador em Jerusalém, ele era pregador aos gentios em diversas outras localidades, né? Mas pareceu bem ir a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta. Ele diz que as igrejas da Macedônia e da Acaia, por livre e espontânea vontade, decidiram fazer uma coleta para os pobres dentre os santos, né? Dentre os membros da igreja que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Né? Então ele está dizendo que a Macedônia e a Acaia são devedores para com Jerusalém. Né? Então eles estavam querendo mandar uma oferta para Jerusalém, pelo fato de que as pessoas que estavam ministrando em Jerusalém e os membros da igreja em Jerusalém ajudaram muito na evangelização da Macedônia e da Acaia. Né? Então eles estavam querendo mandar uma oferta para lá, né? Para os pobres e dentre os santos. Né? Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, e ele está aqui, ele está deixando claro que não é apenas somente para os pobres. Né? Ele está dizendo, olha só o que ele está querendo dizer. Se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, quer dizer, a Macedônia e a Acaia são igrejas, essencialmente, né, na maior parte dos membros são gentios. Né? A Macedônia não é onde havia muita concentração de judeus, nem a Acaia. Né? São locais fora de Jerusalém. E então haviam muitos gentios. Então, se eles foram participantes dos bens espirituais que Jerusalém proporcionou para eles, por que não, né? Eles devem, e o pior é que ele está dizendo assim, ele diz assim, eles devem também, né? Eles são devedores, eles devem também ministrar-lhes os temporais, ou seja, os bens materiais, né? Então, que eles enviem sim essa oferta, né? Os bens materiais para a igreja de Jerusalém, para os pregadores que saem de Jerusalém, que ajudam a igreja, para os membros de lá, para os pobres, né, para toda a manutenção da obra de Jerusalém, da igreja de Jerusalém. Assim que concluído isto, enfim, e aí irei ter convosco, e aí ele vai chegar, ele diz que ele vai chegar com toda a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Vamos falar mais sobre a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Está mais explicado em Efésios 3, do 3 ao 19. Vamos ler. A partir do 8. Vamos ler a partir do 8. A mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do Evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, a plenitude de Deus é conhecimento, é amor, é entendimento, né? As riquezas da glória é o poder de Deus, né? Todas essas coisas que nos foram reveladas, né? Através de Cristo Jesus pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a plenitude da bênção de Deus, é ter todas essas coisas. Vamos ler do 30 ao 33 agora. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Por que ele está pedindo isso? Para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos. Então, haviam rebeldes na Judéia, provavelmente judeus que não concordavam, judeus assim como era Saulo, né, antes de se tornar Paulo, né, assim como ele era Saulo e perseguia os cristãos, né, aqueles que eram de Cristo. Então, haviam rebeldes, haviam pessoas que não aceitavam e que matavam os judeus, e matavam os judeus que se convertiam e matavam os gentios que se convertiam ao Evangelho, né, também. Perseguiam todos aqueles que seguiam a Cristo. Então, o que está acontecendo? Ele está pedindo oração por causa disso, por causa dessa perseguição e pela administração que ele estava fazendo em Jerusalém, né, para que ele fosse bem aceito por aqueles que eram judeus. Olha só, porque Paulo ele foi criado criado aos pés de Gamaliel, aos pés de um rabino, vamos dizer assim, né, um dos maiores da época. Então, ele era muito conhecedor da lei, muito conhecedor de todas as coisas, né, e eu creio que foi um susto muito grande para todos que o conheciam antes. Eu imagino que fosse assustador, né, para todos eles. Poxa, talvez eles estivessem pensando assim, será que Paulo se converteu mesmo? Né? Será que Paulo recebeu Jesus mesmo como seu Salvador? Será que ele está pregando direitinho mesmo? Será que ele está pregando heresia? Né? Vamos colocar assim para os nossos dias de hoje. Né? Vamos trazer para os nossos dias de hoje. E, enfim, ele precisava ser aceito pelas pessoas que eram residentes de Jerusalém, né? E verso 32 ele diz assim, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco.
né? Também passar um momento de comunhão, né? Recrear-me convosco quer dizer partir o pão, comer junto, como Jesus fazia, conversar, né? Estar junto à mesa, conversando, conhecendo a cada um. E ele termina dizendo no 33, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. E em 2 Coríntios 1:11, ele diz assim, ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela mercê, ou seja, pelo favor, né? Mercê é um favor, que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então é isso, pessoal. Nós terminamos falando sobre o poder da oração, né? Paulo pedindo aí orações. E esse é o meu canal, Arca de Noé. Alguns já conhecem. Se você está entrando agora, quiser tirar alguma dúvida, é só entrar em contato comigo pelo e-mail geraçãodenoé@gmail.com.br, não sem BR, desculpa. E o próximo capítulo vai ser o capítulo 16, vai ser o último da Epístola de Romanos. E após o capítulo 16, conheceremos a obra do apóstolo Paulo na igreja de Corinto, na Grécia. Nós vamos conhecer o povo dessa igreja, as crenças, as filosofias, os pensamentos da Grécia Antiga, que prejudicavam o crescimento da igreja e o bom funcionamento do corpo de Cristo lá em Corinto. E, enfim, é isso aí. Até o próximo vídeo, gente.